Olá, meu nome é Ângelo, tudo bem? Sou do canal Coisas de Espírito. Eu vim aqui para falar de videogame. Videogame não, jogos virtuais. Eu tive uma experiência espiritual com isso. Eu tive acesso a dois tipos de jogos no lado espiritual quando eu tive de coma. E eu vou passar para vocês. Foi fantástico. Aí eu vou repassar para vocês, para que vocês analisem, né? Vou registrar no meu canal, né? Eu fui levado, né, para uma colônia, igual eu já disse em vídeos anteriores. E eu, nessa colônia, eu cheguei lá, eu fui levado num local e tinha uma placa de vidro, mais ou menos assim, dessa espessura. Mais ou menos uns 15 centímetros de espessura. E não era vidro, era igual a vidro. Aí eu perguntei, sabe, e o tamanho dela, ela tinha mais ou menos um tamanho de 4 por 4. 4 metros por 4 metros. Era quadrada. E eu percebi que ali parecia que tinha alguma coisa que eu não entendia, alguma tecnologia que eu não entendia. Então aí um rapaz, ele subiu nela e eles amarraram aquelas cordas de fazer tirolesa neles. Equipamento de segurança, colocaram capacete de segurança, amarraram aquele cinto de paraquedista, né? Não amarraram, colocaram o cinto de paraquedista nele e tudo. E essa placa, ela não ficava assim, ela ficava um pouco inclinada do chão. Ela ficava a uma altura aí mais ou menos de meio metro do chão, inclinada justamente para dar aquela sensação de escorregar. Então ele ficou de lado assim na placa e ele colocou aquele óculos que eles usam com celular para fazer esses óculos que eu vou mostrar aí para vocês aí. É um óculos que o pessoal usa aí para jogar. Então esse rapaz colocou o óculos e eu percebi, e ele ficou em posição e deu um ok que já poderia começar. E aí eles ligaram aquele equipamento e eu senti que estava fazendo eu senti uma vibração assim, não espiritual. Igual quando você está perto de um alto-falante, de um som que ele está tocando uma música e você sente vibrar no seu corpo físico. Só que aí o cara lá começou a ficar fazendo movimento, parecia que estava lutando. E para quem estava olhando de fora, ficou, não dava para entender direito, né? Aí eu falei assim, eu já vi isso na internet já. Esses óculos aí, a pessoa acha que tá lá dentro do jogo. O cara falou pra mim, não, aí é diferente. Aí o pulo do gato aí não é o óculos, é outra coisa. Ele tá tendo uma imersão diferente de você, do que você viu na internet. O que você viu na internet, eles não... eles só vê. Parece que tá dentro do jogo só vendo. E aí não, aí tem uma imersão. Uma imersão, desculpa. Então, eu falei, tá bom, né? Eu tô olhando de fora, parecia igual eu vi na internet aqui. Então eu pedi pra ir. Aí me colocaram lá, colocaram os equipamentos em mim. E aí eu subi, aí colocaram nas cordas pra segurar, né? Eu fiquei, que a placa era um pouco caída. E aí eu fiquei de lado igual o cara. Daqui a pouco começou a vibrar. Sabe, imagine um ronco. Começou, mas não um barulho, vibração. Sabe, aquele igual o besouro quando ele cai em cima de um papel, começa a tremer lá e faz aqueles barulhos. E aí eu comecei, minha mente começou a ficar meio estranho, eu comecei a sentir um pouco de sonolência. E aí, rapaz, moças, que o canal é para todos. Eu me vi no espaço, eu senti o espaço, certo? Eu nunca fui pro espaço. Sensações de alegria, senti paz, senti esperança. E outras coisas que eu não consigo explicar aqui, que eu senti. Eu acredito que esteja dentro da sensação. E isso não era uma criação mental, não era uma mentira que eu estava vivenciando. Eu estava revivendo alguém que foi pro espaço. Revivendo o que ele sentiu, o que ele viu. Então eu vivenciei tudo em cima daquela placa de vidro que tinha lá uma tecnologia junto com ela.
toda, eu vi as estrelas, que eu nem sei nome de estrela nem nada. Eu vi planetas e aí depois parou, né? Desligaram a máquina, eu voltei, eu tava lá, eu tava vendo isso em cima dessa placa de vidro. Aí tá eu lá, tem que sair da placa, de cima da placa, tudo. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí eles falou pra mim assim, nós vamos agora em cima de um prédio. Subimos, não sei como chegamos lá em cima, se foi pro elevador, eu já tava lá em cima. Já tinha encarnado lá na colônia, que saiu do corpo físico, foi pra colônia e já tava tendo ideias de como ia usar aquela tecnologia para poder desenvolver um jogo. Então eles iam colocar essa placa de vidro transparente entre um prédio e o outro. E aí a pessoa ia ficar ali, aí já tava lá a placa, aí colocaram todo o equipamento de segurança, era seguro. Aí o cara foi levado até a placa e ficou suspenso com a placa lá em cima, naquela altura, e vendo a cidade toda, trânsito. E ele deitou de lado do mesmo jeito que eu fiz. E aí o cara falou pra mim, ó, tem um monte dessas placas aqui espalhadas aí por fora das colônias. E todos eles que estão se conectados, igual na internet, estão vendo que estão se vendo, estão imergindo em tudo que o rapaz aqui tá em cima desse prédio. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, vai haver uma luta, um combate de MMA virtual, e todos eles que estão lá no chão, igual você tava, entraram nesse mundo aqui, estão vendo esses desenhos, esses prédios, essas ruas, estão sentindo frio, que ele tá sentindo medo, aquela adrenalina. E aí, rapaz, o cara tava lá, começou a lutar. Aí ele foi e falou assim, ó, essa ideia de colocar aqui em cima já foi de um encarnado. Ele já tá lá há muito tempo encarnado, ele saiu do corpo lá e veio aqui e ele desenvolveu essa ideia. Esse é um jeito que vai difundir esse equipamento quando estiver lá na Terra. Porque ele vai se adaptar a vários esportes, para treinamento, para pessoas obesas, pessoas que querem fazer uma academia. Ela vem aqui, ela vai conseguir lutar igual um cara normal. E ao mesmo tempo ela vai estar fazendo os exercícios e ela vai conseguir emagrecer. Para terapia, para fisioterapia, para pessoas que estão querendo mexer os membros, vai ter jogos aqui, a pessoa vai vir jogar e vai se divertir e ao mesmo tempo vai fazer a fisioterapia, vai fazer a fisioterapia. Então, aí, dali o cara foi pra mim, agora ele vai em outra placa. Tem outra placa aqui, o encarnado. Tem uma placa que o encarnado tiveram a ideia de colocar em cima de uma montanha congelada. Os caras são alpinistas, então eles fizeram isso daí. Aí eu fui pra lá, já tava lá. Eu não sei como que me transportaram pra lá. E aí eu vi a placa assim, ó, aquela montanha gelada, com roupa, com frio. Eu comecei a sentir frio, não sei se era minha mente. E aí a placa tava, eles instalaram colocaram a placa de uma forma bem segura no pico de uma montanha. E aí começou aí foi um cara que era o cara que ensinava a escalar tudo, ele que subiu na placa. E aí as outras pessoas que estavam em qualquer lugar do planeta, ele falou assim, pode estar em qualquer lugar do planeta as outras placas, ia acessar ali, ia fazer a imersão lá na sua casa. Ele ia sentar na placa, na hora que ligasse, ele ia ver, sentir o frio, ele ia ter toda a visão panorâmica, porque uma imersão não é igual um óculos, que é aquela imagem lá, é artificial. Não é que é artificial, é uma imagem. Ele ia ver assim, igual eu tô vendo aqui, ó. Igual, vamos supor, se a pessoa acessasse aqui onde eu tô no carro, ela ia ver coisa que a câmera não tá pegando ali atrás. Olha, eu tô olhando pra lá, eu tô vendo bem longe, tô tendo uma visão panorâmica. Eu tô sentindo a energia daqui, o calor, a energia do sol, do ar, do ar-condicionado que eu liguei do carro, que tá fechado os vidros, né? Pois é. Então as pessoas acessaram a montanha lá congelada e aí começaram a fazer uma luta ele começou com a luta só, com a luta corporal de MMA, que envolve todas as modalidades.
E aí lutaram com ele. E aí o pessoal... Uma pessoa que ela tem paralisia, ela vai conseguir sentir todo aquele ambiente sem correr o risco. Aí o cara, que era o alpinista que tava lá com o equipamento, ele tava já bolando as ideias. E ele já começou a falar, olha, dá pra mim fazer uns projetos pra mim poder difundir. Não, a ideia dele não era o equipamento. Ele falou assim, poxa, eu subo as montanhas aqui, eu tenho técnica, tudo isso é maravilhoso pra mim. E eu queria que mais pessoas sentissem o que eu sinto. E esse equipamento que vocês estão trazendo aqui, que trouxeram pra mim, vai me proporcionar essa possibilidade de mostrar pro mundo. Porque na cabeça do cara que tava ali, ele não sabia que tava projetado, que ele tava numa coluna, ele achou que tava acordando. E aí eu pensei comigo, esse cara vai acordar, né? Se ele lembrar desse sonho, ele vai ficar na cabeça dele, porque o negócio é marcante. Isso, né, meu? É muito forte isso é coisa espiritual. Isso aí vai ser difícil ir pra Terra, né? Essa tecnologia. Aí foram me passadas informações que já estão trazendo essa tecnologia pra Terra. Eu falo Terra, né? Porque lá eu tava em outro plano, eu tava no plano espiritual, numa colônia espiritual. Mas aqui no plano físico, encarnado aqui, que veio pra isso também. E eles já estão frequentando a colônia lá, já tá tendo treinamento. E eles vão implementar essa tecnologia que, pelo que eles me falaram, não vai ser tão difícil. E que vai vir alguém aqui no planeta, ou várias pessoas vai descobrir essa tecnologia, vai falar que inventou e vai começar a comercializar. Isso é um meio de difundir. A espiritualidade de luz, ela prefere difundir essas tecnologias através daquele sistema gratuito que existe. Open Source Ecology is a network of farmers, engineers and supporters. Tem cara que desenvolve software, programa, jogos, ele faz lá os códigos e ele disponibiliza de graça. Então, a espiritualidade de luz prefere dessa forma. Mas não é só assim que difunde um conhecimento desse, uma tecnologia dessa. É também através do capitalismo, socialismo, sei lá. É através de vender. Então isso aí você difunde muito. Certo. E o que temos aqui no plano físico, que ele me explicou lá, que eu vou explicar para vocês vão ver que não é tão difícil, não vai ser tão difícil, não para nós, de implementar isso aqui no plano físico. O cérebro do ser humano, ele trabalha em frequências. Ele trabalha ali ele vibra em frequências. É medido por hertz. O que nós temos na Terra aqui para agora? Vamos ver no pessoal da regressão. Eu vou usar esse livro aqui, ó. Vamos ver o que esse livro fala do estado alfa. O estado alfa é aquele no qual a pessoa se encontra entre o sono profundo e o estado de completa vigília. A vigília é chamada de estado beta, o sono profundo de estado teta. O estado delta é delimitado pelo estado teta, é a morte. Nesse estado estão as pessoas em coma ou clinicamente mortas. Podemos medir todos esses estados com aparelhos elétricos. Os valores medidos dos padrões de ondas cerebrais são divididos em frequências, hertz, sendo que ainda não foi devidamente esclarecida a delimitação definitiva, como, por exemplo, onde realmente começa ou termina o estado alfa. Por esse motivo, encontramos pequenas divergências nas obras sobre o assunto. Essas são as frequências que o cérebro tem em hertz, medida em hertz por aparelhos aqui no plano físico. Para induzir o cérebro físico ao estado alfa, eles usam uma técnica sonolento. Usamos pontos focais às vezes para levar alguém a um estado de sugestionabilidade aumentada. Ele faz a pessoa abaixar a frequência do cérebro físico. Então, quando a pessoa chega naquele estado que eles chamam alguns chamam de estado alfa,
ou seja, o cara tá quase dormindo, mas não dorme. Eles conseguem acessar essa dimensão. Eu vou falar dimensão, mas não é dimensão. Plano é uma coisa que está na mente da pessoa. Eu passei por um hipnotismo. O terapeuta me chegou, fez meu cérebro chegar no estado alfa. Eu fui parar num lugar escuro. Afunde no chão. Peraí. Afunde. Para você ter uma ideia, é igual... Então, aquele local que ele estava, eu já fui mandado para lá através de um hipnotismo. Dá um medo danado. É tudo escuro, começa assim, tudo escuro. Só que esse plano que você é mandado dentro de você, do seu inconsciente, do seu, sei lá, esse local, você cria o que você quiser, a sua mente cria tudo lá. Se você quiser criar se você tiver ligado muito em esporte, vai corrida de carro, você cria ali um ambiente, tudo aquilo que tem na sua mente aparece ali. E você interage. Como viemos parar aqui? Ué, a gente veio pelo... Pense nisso, Ariadne. Como você chegou aqui? Onde você está agora? Tô sonhando? Na verdade, você está no meio de um workshop agora, dormindo. Esta é a sua primeira aula sobre sonhos compartilhados. Fique calma. Você vivencia. Isso é uma imersão. Você entendeu? Aí, tendo dito isso, o que aquela máquina lá que eu falei faz? Quando eles ligam a máquina lá, que ela começa a vibrar, ela muda a frequência do cérebro físico. É para isso que eles desenvolveram aquela tecnologia. E não é só para jogo, mas eu tô falando de jogos aqui, de jogo virtual. Virtual não, nem sei o nome, porque é mais do que virtual. A pessoa, ela tá ali com o corpo físico dela, porque esse projeto deles lá não é para fazer no espírito, é para fazer no corpo físico, para a pessoa ter imergir no corpo físico e ela lembrar na hora, não ficar tendo que trazer pro corpo do cérebro, igual numa projeção astral, igual quando você vai fazer uma terapia de regressão, que às vezes você não consegue trazer pro cérebro físico. Precisa do terapeuta gravar para depois você ouvir. Então, essa máquina, né, começa a vibrar. Não sei se é aquela placa que vibra ou o equipamento. Eu não entendo nada dessas tecnologias. Mas alguma coisa ali vibra, faz o cérebro vibrar. E aí o cérebro chega no estado alfa, é rápido. Chega no estado alfa, o cara... Aí tem aquele óculos na frente que também faz parte do processo para poder deixar a pessoa. É rápido. A pessoa já acessa o... Então a pessoa cai nessa dimensão, nesse plano, onde eu falei que lá começa tudo escuro. Mas a tecnologia é tão fantástica que ele não cai num lugar escuro, ele já cai num ambiente já transformado, já criado de jogo. Eu fui parar no espaço lá, já estava criado, e não foi minha mente que criou, foram eles conseguiram. E então já tem isso aqui. Olha só o que já tem aqui no plano físico. Um psicólogo, um terapeuta já consegue fazer uma pessoa entrar nesse estado. Já consegue fazer a pessoa acessar essa dimensão, esse plano, essa frequência. E ali naquele plano que os psicólogos usam para fazer tratamento. Mas não só existe para isso. Ali pode ser criado um mundo virtual para se jogar, para se aprender. Os caras já conseguem acessar essa dimensão, essa frequência com o cérebro físico através da hipnose. Ou através... Tem cara que consegue... Tem pessoas que conseguem fazer a outra através da meditação também.
Consegue. Tem até aquela terapia do sopro lá, que eu não sei como que funciona direito, as pessoas conseguem. Eles abaixam a frequência do cérebro físico e aí a pessoa, ela entra nessa dimensão, eu falo dimensão, gente, mas essa não é dimensão. Imagina um equipamento desse na mão de um psicólogo, certo? Esses psicólogos, esses terapeutas, às vezes eles levam 20 minutos para poder conduzir o paciente dele até o estado alfa. Alguns levam até mais na primeira sessão, alguns levam quase 1 hora fazendo os procedimentos, até hipnotizadores. E aí tem paciente que precisa de ficar 1 hora para poder entrar no estado de alfa. E isso é muito tratado com preconceito, porque por conta das religiões eles tratam com coisa do diabo, Satanás, isso e aquilo, mas é uma coisa, a frequência do cérebro físico, ela é medida por aparelhos. Então tem muito profissional que trabalham nessa área aí, tem hospital do sono, e então já tem muita coisa descoberta aí que não foi divulgada ainda. Eu tô falando já aqui no plano físico. E esse equipamento, ele fazia em segundos. Então é uma tecnologia muito avançada e vai vir aqui para nós na Terra. Tá ok? Obrigado, um abraço.